Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Enquanto isso, do outro lado, os italianos dançam e se divertem. Bartolo pede para Justino explicar melhor essa história, e Justino fala sobre a Itália estar brigando com o Brasil e, por causa disso, ter resolvido dificultar a vinda dos imigrantes, alegando ser uma situação muito confusa e enrolada. Justino insiste que precisa saber se Bartolo está interessado em ajudar, dizendo que ainda vai explicar um pouco mais. Rosana comenta que pensou que o pai faria uma festa, mas Maria ressalta que Gumercindo está muito contente, embora Rosana responda que ele não falou nada. Mateu pede para Rosana deixar isso de lado, mas ela diz estar com vontade de chorar, e Gumercindo afirma que, se for homem, ele irá proporcionar uma festa mesmo sendo um italiano. Rosana pergunta se, caso seja mulher, Gumercindo irá afogar como havia dito que faria se Maria tivesse outra filha, e Maria logo pede para ela parar com esse assunto. Mateu defende, dizendo que filha dele, Gumercindo, não iria afogar, mas o patriarca nega ter dito isso, embora Rosana recorde que não só ele disse, como ainda fez com o filho homem com Naná. Gumercindo reage, alegando que Maria fala demais, e Maria decide sair, dizendo que vai ver como está sua filha. Gumercindo pede para esquecerem o que ouviram na mesa, mas Leonora questiona de que Rosana está falando. E Mateu esclarece que era sobre Naná, sugerindo que ela pergunte a Tizio, pois ele sabe contar. Mateu então avisa que vai para a colônia, e Leonora comenta que, se fosse ele, iria confortar a mulher, mas Mateu ressalta que a mãe de Rosana já deve estar fazendo isso. Sozinha, Leonora diz em voz baixa que Deus queria que seja homem esse filho de Rosana. Em outro momento, Maria aconselha Rosana a não ficar tão desgostosa por Gumercindo não ter demonstrado alegria, dizendo que ele ficou contente, mas aquele é apenas o jeito dele. Rosana responde que só havia dito que daria um neto a ele, e Maria reforça que o pai a aceitará da mesma forma, mesmo que seja mulher. Juliana sente fortes dores em seu quarto. Rosana diz a Mateu que após as bobagens que ela falou, Gumercindo apenas não corrigiu a mesma devido a Mateu. Mateu diz saber, pois Gumercindo falou. Rosana diz que aquilo foi bobagem dela, porém Mateu cita que já sabia da história que o pai dela se deitava com os escravos dela. Rosana diz não ser verdade. Mateu ressalta que Rosana não precisa defender o pai naquele momento. Mateu ressalta que se tivesse um filho dele mesmo, que se fosse com Naná, o mesmo iria atrás. Rosana cita que Naná era apenas uma escrava. Mateu diz que era uma mulher, sendo assim, o que se importa é que Naná saiu da fazenda com um irmão de Rosana na barriga dela. Rosana cita que nunca será irmão dela. Mateu questiona que cor deve ter nascido o filho de Naná. Rosana diz que mulato. Mateu pede para Rosana deixar ele em paz. Rosana questiona se agora que ela está esperando um filho do mesmo, ele havia esquecido de Juliana. Mateu pergunta por que a pergunta agora. Rosana cita que Mateu está com ela, porém às vezes aparenta essa distância, e cita que agora mesmo Mateu estava longe. Mateu diz que está e relembra do navio, alegando que uma mulher chamada Juliana tinha visto o pai e a mãe sendo jogados no mar devido à peste, e chorava sozinha, e relembra também de Bartolo, que quase se jogou nas águas, pensando que Leonora havia se jogado com a filha que quase faleceu. Rosana questiona se Mateu está falando de Bartolo e Leonora. Por sua vez, Mateu diz que eles dois e a filha Rosinha. Mateu imagina que ela poderia ter falecido afogado caso Leonora não tivesse corrido com a filha pelo navio inteiro. Mas Rosana cita que falou de Juliana e Mateu vem com essa história no qual a mesma está cansada de ouvir. Rosana questiona diretamente se Mateu esqueceu Juliana. Mateu cita que esqueceu, pois Juliana deve estar bem na vida dela como ele está na dele, e pede para Rosana esquecer isso. Por sua vez, com respiração ofegante e com dores, Juliana questiona se são dois. Juliana sozinha cita que perdeu a conta dos dias em que perdeu Mateu no navio e pergunta onde ele está, demonstrando estar com medo devido Mateu não estar com ela. Gumercindo cita que o agente tomou as dores dele. Maria questiona o que Gumercindo fará se o agente voltar na fazenda. Gumercindo cita que colocará no tronco. Maria diz que se é atrevimento que ele faz. Gumercindo concorda e ressalta que os italianos estão valendo ouro. Por sua vez, Maria cita Leonora, alegando que ela não iria embora da fazenda mesmo que o marido quisesse. Gumercindo questiona. Maria diz que ela parece até uma pessoa da família. Gumercindo pede para ela não acreditar muito nisso. Porém, Maria diz acreditar e já está começando a gostar desses italianos. Gumercindo revela querer ter um neto italiano. Maria questiona sobre nascer uma mulher, mas Gumercindo cita que irá eliminar. Maria disse que Gumercindo não devia fazer isso nem de brincadeira. Gumercindo pede para Maria deixar ele dormir.
Janete diz a Mariana que já deve estar em tempo da criança nascer. Mariana ressalta que se Juliana chegou com o filho na barriga, já deve estar mesmo. Janete diz que é claro que Juliana veio com o filho, pois tem certeza que Marco Antônio deitou-se com Juliana após casado. Janete diz que esta criança não é sua neta. Mariana revela que será um Magliano e herdeiro da fortuna dos Maglianos. Mas Janete cita que herdeiro deles e filho de Juliana será apenas o próximo que Juliana tiver, pois será filho de Marco Antônio. Mariana questiona o que Janete irá fazer, pois a criança já está para nascer. Janete garante que irá nascer desencarnada. Maria questiona, alegando que Janete assusta ela dizendo isso. Por sua vez, Janete cita que Mariana vai ajudá-la. Com respiração ofegante, Juliana em seu quarto sente dores novamente na barriga. Mariana garante a Janete que não irá poder fazer isso. Janete questiona se Mariana irá discutir com ela, alegando que sempre foi muito fiel a ela. Mariana revela que não a este ponto, e Janete não pode estar pensando em fazer uma coisa dessas. Janete diz estar pensando, sendo assim irá fazer. Mariana diz que não irá querer, está lá e tenta sair, porém Janete impede. Mariana questiona se Janete irá eliminar a criança. Janete pergunta quem falou isso, mas Janete afirma que apenas não irá permitir que um filho bastardo de um italiano que vieram de outro lado do mundo leve o nome de sua família. Mariana cita que Marco Antônio aceitou apesar de tudo. Janete alega que Marco Antônio quer a Juliana, não o filho da mesma. Sendo assim, ele faça outros. Janete cita que Mariana terá que ajudá-la para ela não afogar o filho de Juliana. Enquanto isso, Juliana permanece em seu quarto, pedindo a Deus e chamando por Mateus sozinha. Ao mesmo tempo é que relembra momentos que viveu ao lado dele. Augusto chega em casa tarde da noite e encontra Angélica dormindo, mas logo ela desperta e comenta que ele chegou, e Augusto pede que ela não fale nada. Angélica o beija, e ele a leva em seus braços até o quarto, colocando-a sobre a cama e dizendo que irá se despir, pedindo para que ela vire de lado, mas Angélica observa, e Augusto questiona se ela ficará olhando. Angélica pergunta se Augusto vai querer ficar com ela, explicando que o esperou, mas ele revela estar muito cansado. Ele troca de roupa e em seguida se deita na cama junto dela, abraçando-a. Juliana, ofegante e em meio às dores, volta a chamar por Mateu em seu quarto durante a noite. Bartolo recorda que Mateu lhe disse que Juliana o havia beijado na boca porque acreditava que ele estava com a peste, e por isso desejava beijá-lo na intenção de partir com ele, mas Leonora pede para ele não ficar lembrando essas coisas. Bartolo comenta que Mateu não está feliz na fazenda, mas Leonora argumenta que ele se casou com a filha de Gomercindo. Bartolo então diz sentir pena de Mateu, e quando Leonora pergunta por quê, ele responde que Mateu se casou com Rosana e não está contente, pois não para de pensar em Juliana. Leonora questiona se ele ainda fala nela, e Bartolo afirma que não, mas reforça que Mateu é um homem triste. Leonora duvida que Juliana esteja pensando nele, mas Bartolo pergunta por que ela pensa assim, e Leonora alega que Juliana já fez a América. Bartolo conclui dizendo que Juliana está perdida para Mateu, e em seguida pede para que Leonora vá se deitar com ele. Nesse momento, Mariana entra no quarto de Juliana e pergunta quando começaram as dores, ao que Juliana responde que sentiu a primeira ao se deitar, mas que a dor vai e vem. Mariana explica que essas dores são um aviso de que o filho está nascendo, e quando Juliana perguntar o que deve fazer, Mariana diz que deve apenas esperar, pois não há mais nada a ser feito. Juliana admite estar assustada, mas Mariana pede que ela não fique assim, garantindo que está ao lado dela. Juliana sente fortes dores novamente, e Mariana diz que irá pedir para Janete chamar uma parteira. Juliana continua sofrendo e chamando pelo amado, mas Janete entra dizendo que não irão chamar parteira nenhuma, alegando não querer testemunhas, enquanto Mariana ressalta que Juliana já está em trabalho de parto. Janete declara que elas mesmas farão parto e pede que Mariana permaneça com Juliana e chame quando chegar a hora, deixando Mariana em choque. Pouco depois, Maria entra no quarto de Juliana e pergunta como ela está se sentindo, e Juliana dá a entender que a dor passou, mas confessa estar com medo. Mariana a tranquiliza, dizendo que não deve temer e que todas as mulheres que colocam filhos no mundo passam por isso, recordando que a Virgem Maria deu à luz sem dor. Juliana admite sentir-se sozinha, mas Maria a consola, e Juliana fala que a dor voltará e que deseja segurar seu filho nos braços. Mariana então comenta que o filho de Juliana será dono do mundo, saindo logo em seguida para esquentar água, deixando-a sozinha e ofegante.
Em outro momento, Mateus desperta no meio da noite, pensativo, enquanto Janete aparece novamente no quarto de Juliana e informa que Mariana disse que está chegando a hora, afirmando que irão ajudar o filho a nascer. Mariana, por sua vez, coloca água para esquentar e Luísa pergunta o que está acontecendo, mas Maria diz que não é nada. Antônia então questiona se está chegando a hora de dona de Juliana e Mariana confirma, mas deixa claro que não precisarão de ajuda no parto, retirando-se logo em seguida. Antônia estranha e pergunta a Luísa por que Janete não chama uma parteira, mas Luísa pede que ela apenas coloque a água para ferver e não discuta. Enquanto isso, Janete recorda que as escravas da senzala tinham seus filhos em silêncio para não incomodar os senhores, e Juliana afirma que não vai gritar. Mariana retorna e diz que se Janete quiser, pode ir se deitar, pois ela ficará ao lado de Juliana. Mas Janete reforça, dizendo que quando chegar o momento deve ser chamada, e em seguida se retira do quarto, deixando Mariana com a responsabilidade. Juliana diz a Mariana que está com medo e recorda que a mãe dela quase faleceu quando deu à luz, ressaltando que não deseja a presença de Janete em seu quarto e que seria melhor chamar uma parteira. Mas Mariana responde que já ajudou em outros partos. As dores de Juliana se tornam mais intensas e Mariana pede que ela tente relaxar. Enquanto isso, Mateus se veste e deixa Rosana sozinha no quarto. Janete questiona o que Luísa e Antônia estão fazendo ali, e Luísa responde que estão esperando, mas Janete pede para que elas durmam, pois não quer ninguém atrapalhando. As dores de Juliana aumentam ainda mais, enquanto Mateus caminha pela casa, se questionando sobre o que está acontecendo com ele. Bebe algo e comenta que parece que vai explodir. Luísa diz a Damião que a criança está para nascer. Damião lembra que Mariana está com Janete, mas Luísa afirma que, até onde sabe, Mariana nunca fez um parto em sua vida, e Damião decide ficar acordado caso seja preciso buscar ajuda. Juliana tosse, reclama que não aguenta mais e começa a fazer força. Janete pede que ela não grite e não faça escândalo, perguntando se ela gostaria que chamassem um médico para vê-la de pernas abertas, ao que Juliana responde que não. Mariana, por sua vez, pede para Juliana deixar o filho nascer e continuar fazendo força, enquanto Juliana chama por Mateus. Do lado de fora, Mateus se senta e pensa em Juliana. Bartolo aparece e pergunta o que ele está fazendo. Mateus quer saber por que Bartolo está acordado, e Bartolo diz que anda perdendo o sono. Ele pergunta o que está acontecendo. Mateus revela que estava em casa e foi tomado por uma agonia, por isso precisou sair. Bartolo comenta que do lado de fora está frio e pede para Mateus falar o que sente, mas ele responde que não sabe. Juliana continua em trabalho de parto, fazendo força, observada de perto por Janete. Bartolo questiona se Mateus continua pensando em Juliana. Mateus responde que não quer pensar, mas não consegue evitar. Bartolo pede para que ele pare de chorar. Mateus diz que não está chorando, mas sente que Juliana o está chamando. Bartolo insiste que Juliana é falecida para ele, mas Mateus garante que ainda vai encontrar sua Juliana. O parto prossegue. Mariana insiste para Juliana fazer força e finalmente o bebê nasce. Janete agradece a Deus. Juliana desacorda e Mariana pega o recém-nascido nos braços, confirmando que é um menino e dizendo que vai fazê-lo chorar, mas Janete a impede e pede que entregue a criança. Maria a entrega e Janete sai do quarto com o bebê. Mariana anuncia que o filho de Juliana nasceu, mas logo em seguida o bebê começa a chorar, e Janete pede que a porta seja fechada para que Juliana não escute. Janete diz que irão limpar a criança e depois levá-la para a Santa Casa, revelando que Mariana deve colocá-la na roda onde as freiras recebem os bebês rejeitados, e afirma que não permitirá que essa criança divida a herança com seus netos legítimos. Diante disso, Janete e Mariana limpam o filho de Juliana.